sobre o meio ambiente. A mensagem ocorre depois de um editorial do jornal O Globo com o título "É inexplicável a relutância do PT em reforçar combate ao desmatamento". Abre aspas para a nota petista. Na falta de assunto da pauta econômica para demonizar o PT, o Globo agora decidiu investir no meio ambiente. A mais nova fake news do jornalão da família Marinho é um editorial sem pé nem cabeça que sustenta que o PT não apoia as ações do governo Lula para reforçar o combate ao desmatamento no país. Fecha aspas. Gleisi Hoffmann, presidente da Legenda, também criticou o Globo. Em postagem na Rede X, sem esquecer de citar Jair Bolsonaro, abre aspas, "Ataque irresponsável e sem qualquer base em fatos. Os avanços de nosso governo estão listados no próprio texto do editorial, assim como os retrocessos do bolsonarismo na área. Parece que atacar o PT é uma obrigação ou um vício incorrigível." Fecho aspas para a nota da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. O PT não gostou aí do editorial do jornal o Globo do último final de semana e a garota de recados aí do presidente Lula volta a atacar e se manifestou aí Gleisi Hoffmann, irritadíssima com a posição do editorial da família Marinho. Piotto. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, Ana, todos vocês que nos acompanham, boa noite. Se é uma nota escrita e assinada por Gleisi Hoffmann, acho que já é a explicação do teor da nota, porque Gleisi Hoffmann é desconectada da realidade. Primeiro que ela, como representante do PT, presidente do partido, vou citar um trecho de uma música do Caetano Veloso, que tem se aliado à esquerda, né, e votado em Lula e tudo mais. É dessa turma da patota, né? Mas vamos lá. Narciso acha feio que não é espelho, né? Mas vamos lá. Primeiro que ela diz o seguinte, na falta de argumento da pauta econômica, mesmo esse governo dá diariamente razões para ser criticado na pauta econômica desde antes de começar, porque eu tenho que lembrar aqui daquela PEC do estouro, a PEC fura-teto, que foi aprovada por anuência também da última legislatura do Congresso Nacional, logo depois da eleição de 2022, ainda na gestão passada. O PT queria muito mais, o Congresso até que foi mais moderado, mas ainda assim permitiu o estouro da meta. De lá para cá o governo só aumentou o gasto até que chegou num ponto, está neste momento numa situação que não consegue avançar porque, claro, teve que aprovar, aliás, foi quase uma obrigação porque não tinha mais como fugir da realidade, 15 bilhões de cortes no orçamento esse ano para cumprir o arcabouço fiscal que ele próprio criou e que ele próprio já furou. Então, convenhamos, não sei de onde ela tirou a ideia de que não tem mais argumentos econômicos. Talvez o Globo não queira tocar nesse assunto, mas aí precisa se entender com a linha editorial de O Globo. A questão do desmatamento, ou a questão que nem é a mais grave são todos esses incêndios no Pantanal e na Amazônia que só fizeram crescer e que o governo, apesar de todo, por isso que eu faço sempre menção à questão da emenda fura-teto, lá atrás, com todo aquele dinheiro, o governo Lula, sabendo que teríamos eventos climáticos, sabendo qual é o período de seca nessas regiões do centro-oeste e do norte do país, não se programou, não tinha planos e não sabia o que fazer, tanto que as chamas fazem arder o Pantanal e a floresta amazônica. Este é o principal problema, porque este precisa ser combatido logo. O fogo avança e avança de forma astronômica. Daí que faltam argumentos? Não, na área econômica não faltam, como também não faltam nas questões ambientais. Mas é uma nota assinada pela Gleisi Hoffmann. Pronto. Acho que o autor da nota já explica muita coisa, explica o conteúdo do texto. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo, Silvio. No editorial que foi publicado no último sábado, o Globo, uma das críticas que o Globo faz é a necessidade do governo aí fortalecer órgãos do meio ambiente como o IBAMA e o ICMBio para aumentar a fiscalização, mas o PT não gostou e rebateu aí as críticas numa nota que inclusive está publicada aí no site, e a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, veio na sequência aí bastante irritada com o Globo. Boa noite. Paula, boa noite, Ana, querida, Piotto, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para quem nos acompanha.
uma palavra pode ser utilizada para resumir muita coisa, né, nesse relacionamento entre o PT e, evidentemente, o governo Lula, porque o PT está defendendo o governo Lula, e Lula é o PT, a encarnação do PT, e o Grupo Globo. Nesse caso é um jornal, mas vamos falar do Grupo Globo. A palavra é ingratidão, porque eu fico imaginando o que é que passa na cabeça de determinados jornalistas que se esforçam tanto, seja em páginas de jornais, em editoriais, nas emissoras de TV, sobretudo na emissora a cabo do grupo, o dia todo para defender o governo Lula, para defender o PT, até quando a crítica é inevitável, até quando se trata de algo indefensável. Nós estamos falando, nos últimos dias, da ginástica que eles estão fazendo, da performance, em alguns casos que beira teatral, sobre o que está acontecendo na Venezuela. Nós vamos passar aqui ao longo do programa sobre o tema Hamas, sobre a morte do líder do Hamas. E aí, quando chega na agenda do desmatamento, o Piotr citou muito bem a questão dos incêndios, que se espraiam, que se alastram, isso é hoje o maior problema. O número já atinge 1/3 do Pantanal, é o maior, é um recorde negativo. Então, o PT diz, como vocês ousam falar assim? E do outro lado, o Globo diz, mas poxa, a gente não pode criticar nem um pouquinho. Nós precisamos adular o tempo inteiro, em alguns casos com um belíssimo cordão de puxa-sacos à frente de uma câmera. Eles estão falando o óbvio, e o jornal O Globo, neste caso, simplesmente não está tentando espancar os números, espancar os dados. O desmatamento segue. O jornal Estado de São Paulo também, além do Globo, tratou desse assunto e trouxe uma outra questão que também é cara para o PT e para o governo, que é a morte dos Yanomamis, por exemplo, que aumentaram. Isso foi revelado pela Revista Oeste, pelo site da Revista Oeste. Então, para resumir, é algo mais ou menos assim, como vocês ousam? Vou citar só mais um caso muito rapidamente. Durante toda a CPI das ONGs, que jogou luz na ministra Marina Silva e seus aliados, no Ministério do Meio Ambiente, nas ONGs e suas ligações com todo esse pessoal da esquerda, você não encontrava uma linha no jornal O Globo e muito menos nas emissoras de televisão e até de rádio. Nenhuma linha. Eles foram blindados. Então, a palavra que resume tudo isso é ingratidão. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo também. Você também acha que a ingratidão aí que o governo sentiu com esse editorial do Globo? Só para trazer uma informação e lembrar que de janeiro a outubro de 2023, a Globo foi líder no recebimento aí de verba publicitária do governo federal, recebeu mais de 66 milhões de reais no ano passado, 4 vezes mais que o segundo colocado, que foi a Record, que ficou com 16 milhões de reais. Boa noite. É ingratidão, sim, mas dá para saber por que isso aí está acontecendo, esse racha da frente ampla que elegeu o Lula. Boa noite, Paula, nossa chefe, boa noite, meu amigo Adalberto Piotr, minha parceira Ana, querida, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Repito, é um racha na frente ampla, né? Agora, não é a Glaze, né? A Glaze é o Lula usando esse codinome. O Lula é que autorizou a Glaze a dizer isso. Ela não faz nada por conta própria. Não se manifesta publicamente sem consultar o chefe. Certamente o nosso Montanha, o Paulo Pimenta, depois do acordo que fez com o Globo, prometeu que o Globo não criaria problema nenhum, não criticaria nada. Por quê? Porque é assim que eles querem um jornal que depende de verbas públicas. É uma empresa que não tem a independência que nós temos aqui porque precisa, repito, do dinheiro da SECOM e das campanhas oficiais, né, das campanhas federais e tal. O Globo, diante dos números que mostram a queda, né, do volume de assinantes, precisa de vez em quando fazer um aceno à verdade. Quando faz, a Glaze
em nome do Lula, cobra o acordo prometido pelo Paulo Pimenta. Eles sonham com jornais parecidos com o que é nem sei se existe ainda, é desnecessário, mas o Grama. Eu cheguei em Cuba, eu via o Grama, como é que era, o jornal. O Pravda, da União Soviética, a coisa é aquilo que eles querem. É como disse o general Costa e Silva no encontro com a Condessa Pereira Carneiro, lá que era a dona do Jornal do Brasil, durante o AI-5. Costa e Silva, ela disse, olha, nós fazemos crítica construtiva, e o Costa e Silva foi franco. Eu não quero crítica construtiva, eu quero uma notícia a favor. Uhum. É isso que eles esperam do Globo e dos outros jornais que dependem disso. Agora, ainda culpam o Bolsonaro pelo que acontece com os Yanomamis, pelo que acontece no Pantanal, pelo que acontece na Amazônia? Não dá mais. Não dá mais. Nós vimos os militantes da Globo comemorando a vitória do Lula como militantes. Militantes. Então, eles devem achar que o partido está sendo ingrato. Mas não, o acerto com o governo combinou com eles. Está combinado lá que é apoio incondicional. Então não vem brincar de independente não, porque não dá. Ismail Haniyeh, chefe do grupo terrorista Hamas, foi morto em Teherã, capital do Irã, na noite dessa terça-feira. Haniyeh participava das negociações de cessar-fogo da guerra em Gaza. Apesar do conflito na região, ele não estava sujeito a restrições de locomoção e viajou para o Irã, onde compareceu à cerimônia de posse do novo presidente do país, Massoud Pezeshkian. Embora ninguém tenha assumido a responsabilidade pela morte, a suspeita recai sobre Israel, que havia prometido retaliar o principal líder do Hamas depois do ataque terrorista de 7 de outubro. Em sua última aparição pública, Haniyeh foi visto dando um abraço no presidente empossado do Irã, Massoud Pezeshkian. Durante a cerimônia, ele ficou a poucos metros do vice-presidente Geraldo Alckmin, que representou o governo brasileiro no evento. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores condenou o ataque aéreo que matou o chefe do escritório político do Hamas. O governo Lula criticou ainda o que chamou de desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã. A nota do Itamaraty defende conter o agravamento das hostilidades e reitera pedido de cessar-fogo imediato na faixa de Gaza para interromper a escalada de tensões no Oriente Médio. Silvio Navarro, começamos essa rodada aí com você, vários aspectos, pontos aí para a gente discutir, embora ninguém tenha aí assumido a responsabilidade pela morte aí do líder do grupo terrorista Hamas. As suspeitas recaem aí sobre Israel. Queria também te ouvir sobre essa nota do Itamaraty em razão aí da morte do líder do Hamas. Paula, inicialmente é possível que seja uma operação eficaz do Mossad, o maior serviço secreto do planeta, e, claro, Israel vai sim tentar eliminar o Hamas, porque o Hamas cometeu a maior atrocidade dos últimos anos, das últimas décadas, ao matar 1.200 pessoas naquele 7 de outubro, sequestrar 250, inclusive bebês, estuprar mulheres, mortes a sangue frio, jovens que estavam numa festa de música eletrônica. Então, a retaliação, ela precisa seguir, porque Israel luta pela sua sobrevivência, luta pela sua segunda independência, e é uma guerra de uma ilha democrática num pedaço de planeta cercado de terror. E o Hamas é a escuridão em sua de forma mais cristalina, né? Não é até um termo complicado, mas enfim, de forma mais clara. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Geraldo Alckmin estava na posse do presidente do Irã, cercado de terroristas, associando o Brasil ali fisicamente ao que há de pior no planeta quando se trata da face do terror.
e é muito difícil, vai ser cada vez mais difícil para os biógrafos explicarem ao longo, né, à luz da história, a figura do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, ele foi herdeiro de Mário Covas aqui em 2001, quando Covas morre em março de 2001, no Palácio dos Bandeirantes. Até então era um ex-prefeito de Pindamonhangaba, ex-deputado federal, estadual, egresso do MDB, que ele brincava naquele estilo dele, né? Era o manda-brasa, ele se filia ao PSDB, dizia que era o copiloto de Mário Covas, ele é eleito em 2002, governador de São Paulo, em 2006 ele tenta ser presidente da República, numa dura eleição contra o Lula, ele perde aquela eleição, a eleição dos aloprados, do dossiê dos aloprados e da queda do voo 907 da Gol, que marcam o desfecho do pleito. Depois ele tenta se reabilitar politicamente como prefeito de São Paulo e perde em 2008. Em 2010 ele volta ao Palácio dos Bandeirantes. Ele se reelege em 2014, em 2018 ele passa a vergonha que passou na nova tentativa de ir a Brasília como presidente da República. Em 2022, inexplicavelmente, ele sobe na garupa da quadrilha que ele dizia que retornaria ao Palácio do Planalto. É uma figura inexplicável. É muito difícil pensar o que Mário Covas ou Franco Montoro, que ele citava em todos os discursos, imaginariam da figura dele ali, nessa foto, nessa imagem. E a aproximação com o Irã também é importante dizer aqui, do ponto de vista do governo brasileiro, porque o Alckmin estava lá, né? No Irã ele representa o governo brasileiro, na Olimpíada é a Janja. Mas aqui em território nacional, o Brasil permitiu em fevereiro do ano passado que atracassem uma fragata e um porta-helicópteros iranianos. Me recordo na época, eles ficaram até março, mas me recordo que a embaixadora americana Elizabeth Begley disse: essas embarcações foram utilizadas para terrorismo. E a Marinha Brasileira, com a chancela do governo, evidentemente, permitiu inclusive o desembarque bastava checar as condições sanitárias, né? Mas o desembarque de quem estivesse ali na fragata e no porta-helicópteros. O Brasil já dava o primeiro sinal de aproximação com o Irã. E o Irã é inimigo dos Estados Unidos, como muito bem lembrou a Ana Paula agora há pouco. Temos um processo eleitoral nos Estados Unidos, esse sim, um processo eleitoral, que se avizinha. A depender do resultado, essa imagem, essa foto vai custar ainda mais caro para o governo brasileiro. Pois é, deixa eu chamar a Ana, que já tinha feito menção ao assunto no comentário anterior, Ana, mas acho que a gente pode explorar um pouco mais aí qual o impacto da morte do líder terrorista Hamas no Irã, agora para essa guerra no Oriente, né, entre Israel e o Hamas. E também, Ana, destacar mais uma vez essa nota do Itamaraty, aspas aqui, que a gente trouxe. O governo Lula criticou ainda o que chamou de desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã. A nota defende conter o agravamento das hostilidades, está aí na tela para quem nos acompanha, e reitera pedido de cessar fogo imediato na faixa de Gaza para interromper a escalada de tensões no Oriente Médio. Então, Paulo, alguns pontos para abordarmos nesse assunto, né? E eu quero puxar, então, exatamente da última coisa que o Silvio disse. Essa foto, dependendo do resultado da eleição aqui, dia 5 de novembro, eu não sei nem se dependendo, viu, Paula? Porque essa foto, mesmo se Kamala, se ela realmente, né, for chancelada agora na Convenção Democrata, for de fato o nome, mesmo se Kamala vencer, é uma foto muito perigosa para os americanos, porque nós estamos falando de um dos inimigos no topo da lista dos Estados Unidos. Essa foto, Paula, é uma foto tão emblemática, porque nós estamos falando de uma foto que está o vice-presidente do Brasil, que teoricamente, né, hoje, o Brasil de Lula, teoricamente faz parte do mundo livre, mas essa foto do Geraldo Alckmin como vice-presidente dentro de um congresso, parlamento, qual seja o nome, o nome dado ali, né, para esse ambiente, o vídeo dessa foto, Paula, eles estão gritando Death to America, morte à América.
E o Geraldo Alckmin está sentado em um ambiente onde os políticos e os teocratas estão gritando morte à América. Ou seja, como vice-presidente do Brasil e como cristão, como católico, que ele diz que é, embora nunca tenha se pronunciado sobre o aborto no Brasil, por exemplo, isso é muito grave, Paula. O vice-presidente do Brasil sentado com um dos piores inimigos da América que gritam morte à América. Essa foto e essa presença do Geraldo Alckmin ali, como eu mencionei no meu comentário anterior, pode trazer repercussões econômicas para o Brasil, sanções diplomáticas. E aí eu gostaria de lembrar também, né, o Silvio mencionou dos navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado, pois isso teve grande repercussão aqui nos Estados Unidos, dentro do Senado americano. Um dos senadores mais importantes, respeitado por todos os lados, que é o senador Ted Cruz, ele colocou oficialmente, né, no seu site oficial, uma carta aberta ao Brasil, tá aí, e ele diz o seguinte nessa carta: a atracação de navios de guerra iranianos no Brasil é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos. Os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para dissuadir e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde eles atracaram, agora corre o risco de sanções paralisantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes fornecerem serviços ou aceitarem pagamentos. Aí ele finaliza, tem mais uma parte grande, mas ele finaliza assim: nossas leis antiterrorismo são projetadas para proteger os americanos e não são opcionais. O governo Biden é obrigado a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterrorismo dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo. Ou seja, Paula, o nome do Brasil colocado do lado da palavra terrorismo. Isso é muito grave. E aí, para brindar, para validar essa preocupação do Congresso americano, do senador, através do senador Ted Cruz, nós temos agora a foto do vice-presidente do Brasil sentado com terroristas. Lembrando que o Irã financia o Hezbollah. Está ali o líder do Hezbollah, o líder do Hamas, que foi morto. O Hezbollah é ali, ó, o grande receptor, né, das artérias financeiras do Irã, exatamente para promover o terrorismo contra os Estados Unidos. É inacreditável o Brasil de 2024 do Lula, amigo de terroristas, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que não apenas voltou à cena do crime, mas agora está na cena com os terroristas. Pois é, a cena do crime acompanhado, né, Augusto? Olha, eu até entendo conversões que se baseiam em fatos novos que justificam mudanças até radicais de posição. Por exemplo, admito que o Jorge Amado tenha acreditado no Luiz Carlos Prestes, ou mesmo no Stalin e tal, até saber das violências e dos absurdos, né, dos crimes que foram cometidos, e aí muda de ideia. O Jorge Amado se elegeu deputado pelo Partido Comunista, e aí diz: olha, sou contra isso aí, não dá. Isso ocorreu no mundo, em escala mundial, quando os dirigentes que sucederam
os políticos russos, soviéticos que sucederam o Stalin, começaram a revelar os crimes do cara que foi ditador durante anos. Então tá bom, você põe na conta da ingenuidade, porque já não era tão difícil perceber que se tratava de um assassino, de um serial killer ali, em escala industrial. Mas, até aí eu vou. O que não dá para entender é você ver pessoas com mais de 50 anos, tá? Eu acho que o limite deve ser mais baixo. Depois dos 30 anos, você começa, a vida é feita, é a soma das nossas escolhas, né? Você vai fazendo escolhas coerentes e você não decide assim, se portar de maneira inversa. Você não decide fazer percorrer na contramão o caminho que você sempre seguiu. Não existe isso. Tem explicação sim, suborno, dinheiro, perda de vergonha, justificada por alguma coisa, alguma necessidade, tudo bem. Agora, eu não acho que isso pode ocorrer e a pessoa permanecer honesta. É como no caso do Geraldo Alckmin. Tá bom, ele quer ser presidente, tem 70 anos. E como o Lula tem 8 a mais que ele, 7, ele confia no fator biológico. Ele acha que o Lula vai morrer, como morreu o Mário Covas quando ele era vice-governador, e ele chegará ao cargo que sempre almejou e que não se chegaria a isso se não fosse a morte do titular. Agora, esses caras, mesmo esses, têm algum primo, tio, amigo, que fala a verdade, né? Quando eu erro, eu ouço com muita atenção o que dizem pessoas em quem eu confio. Eu ouço. Não tem ninguém para dizer para o Alckmin, não tem a mulher dele me dá a impressão de que é uma janja mais bem decorada, bem redesenhada e tal. Mas não tem ninguém na família que fale, escuta, você não tem vergonha não, cara? Tá, tem que falar com liberdade, que se eu encontrasse o Alckmin, como ele me pediu uma vez, para usar uma frase que eu tinha escrito na minha coluna, eu tenho liberdade para falar com ele, já votei nele e tal. A frase que ele pediu foi aquela: o PT em São Paulo não lança candidatos, lança ameaças. Falei, pode usar, à vontade. Aí ele vai e diz coisas mais graves, vamos voltar para a cena do crime e tal. Eu diria, vem cá, cara, você não tem vergonha? Como é que você pode ser tão cínico? Você tem que ter um mínimo de coerência. Pois eu vejo o Alckmin fazer em larga escala, agora assustadora, o que fazem jornalistas com 60 e tantos anos, ou mais que isso, gente que tem pilhas de textos escritos dizendo exatamente o contrário. O que mudou? O que mudou? Se mudou alguma coisa, mudou para pior. Os caras acreditarem no Lula agora faz sentido. O que se descobriu foi que o PT é um partido que virou bando. E eles agora acham que o Lula é legal, que o Lula é honesto, depois dos escândalos. Então é o seguinte, eu infelizmente só posso atribuir a poucas causas. Ou o medo do covarde, mesmo medo de cadeia, tal. Ou o suborno também de bom tamanho, e eu não consigo achar nenhuma explicação política para isso. Não sei se vocês conseguem. Eu já tentei e não consigo, porque eu convivi com essa gente. Eu sempre fui, podem ler o que eu escrevo desde o começo da minha carreira. Eu sou um democrata radical. Já cometi erros, apoiei o Aécio, botei no Aécio. E digo no minuto seguinte, apoiei um ladrãozinho, um corrupto, como tantos outros. Né? Não aprendeu nada com o avô. Aí eu mudo. Mas eu admito o erro. Como é que esses caras, será que eles dormem numa boa?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que eles vão raciocinar. Não, o Augusto também deve entrar nessa, já entrou, inventa histórias e tal, porque eu não consigo imaginar o que me levaria a fazer uma coisa dessas. E eu não sou nenhuma figura diferente, pô. Eu sou um homem brasileiro que vê as coisas como as coisas são. Ninguém fala para ele. Isso era conversado em casa, quando meu pai cometia qualquer coisa. Mas que nem se compara isso. Uma aliança com o ex-aliado. A minha mãe dizia, vou repetir aqui, olha, o cara que brigou com o vizinho por tua causa vai ter dificuldade para se reconciliar. Cuidado, não tem ninguém para dizer isso para essa gente. Quer dizer, o fato dele virar um canalha faz com que todos os que o rodeiam também se tornem canalhas. Estou lidando com esse mistério aí, não consigo decifrar a causa. Não tem medo do ridículo, né, Augusto? Piotr, vamos lá. Não, rapidamente, até porque Augusto, Ana e Sil já fizeram aí um resumo de tudo que a gente está vendo, inclusive dessas hipocrisias aí. Eu só vou me deter aqui à nota do governo brasileiro, da diplomacia brasileira do Itamaraty, que o governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas lá no Irã. A nota tem 4 parágrafos. Em nenhum momento a nota fala dos 120 reféns, ou esse número, ninguém sabe dizer os quais estão, quem ainda está vivo desses reféns. Aliás, o próprio líder do Hamas disse isso recentemente numa entrevista. O governo brasileiro não faz nenhuma menção aos reféns. A razão de a guerra ainda continuar, e eu não estou dizendo aqui que foi um grupo de Israel que matou, enfim, essa é uma outra questão, mas a razão da guerra continuar é que ainda temos reféns. Isso é contra a lei internacional, isso é crime de guerra, punível. O governo brasileiro não faz nenhuma menção aos 120 reféns. Depois a gente tem essa foto, que a gente já reproduziu aí, do vice-presidente brasileiro. A diplomacia brasileira já foi bem mais sofisticada, muito mais preparada e com mais autonomia de ação. Parece que está sequestrada, porque permitir esse tipo de coisa chama atenção. Deixa eu voltar para a Ana, para complementar. Eu só queria complementar exatamente o que o Piotr disse sobre essa nota oficial, né, do governo brasileiro condenando veementemente. Eu só queria colocar na tela mais uma vez, né, a nota à imprensa do governo brasileiro no dia 10 de outubro de 2023 sobre o falecimento de cidadão brasileiro em Israel. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glaser, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Esqueceram de mencionar que o falecimento do Hanani foi devido aos ataques terroristas do Hamas. Governo brasileiro, esse mesmo Hamas que agora vocês estão lamentando profundamente, veementemente a morte de seu líder. E para finalizar, Paula, nós ouvimos durante tanto tempo até ministros do Supremo Tribunal Federal usar a palavra terrorista para os presos do 8 de janeiro e para um bando de vândalo que tem mais é que pagar mesmo pelo que fizeram no 8 de janeiro. Mas nós ouvimos todos aqueles que não concordam com o atual regime no Brasil, inclusive no judiciário, chamando brasileiros de terroristas por estarem numa manifestação no 8 de janeiro. E agora o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, está sentado com terroristas. Qual a palavra que os senhores vão usar para essa cena? E nessa terça-feira, no Rio de Janeiro, num evento da Academia Brasileira de Letras, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, declarou que algumas decisões tomadas pela Corte atrapalharam o combate à corrupção.
Entre elas, segundo o presidente do STF, estão vereditos sobre a extinta Operação Lava Jato. O Supremo teve uma atuação mais controvertida no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção no Brasil e tomou algumas decisões. O Supremo anulou o processo contra um dirigente de empresa estatal que tinha desviado alguns milhões, porque as alegações finais foram apresentadas pelos réus colaboradores e pelos réus não colaboradores na mesma data, sem que isso tivesse trazido nenhum prejuízo. Também acho que atrapalhou o enfrentamento à corrupção. No caso do senador que foi gravado pedindo propina, o Supremo entendeu que só que o Senado poderia ou não ratificar a decisão de afastamento. Luiz Roberto Barroso, porém, alegou que nenhuma das decisões foi tomada com o objetivo de obter a aprovação popular do tribunal. Houve algumas decisões do Supremo em matéria de enfrentamento à corrupção que não corresponderam à expectativa da sociedade. Porém, como disse, o fato de eu discordar não me impele a tratar com desrespeito a posição das pessoas que pensam de maneira diferente. O presidente do Supremo disse ainda que a importância de um tribunal não pode ser embasada em pesquisa de opinião pública. Mas a importância de um tribunal não pode ser aferida em pesquisa de opinião pública, porque existem na sociedade interesses conflitantes e sempre haverá queixas e insatisfações. Silvio, sua análise em relação a essas declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo. Ele começa usando aí a palavra controvertida, né? Chamando de controvertida a atuação do Supremo durante alguns processos da Operação Lava Jato. Um eufemismo, vamos dizer assim. As falas do ministro Barroso são sempre empoladas, sempre pomposas, cheias de ondas. Ele nunca diz as coisas de frente, né, abertamente, como elas são. É evidente que o Supremo Tribunal Federal reabilitou criminosos, inclusive para a política. As multas de leniência, agora recentemente, as campeãs nacionais, empresas que admitiram corrupção, réus confessos, tudo. A Lava Jato foi varrida, ela foi riscada pelo Supremo Tribunal Federal. Há algumas figuras na corte centrais nesse processo. O ministro Ricardo Lewandowski, atualmente o ministro Dias Toffoli, são os dois grandes expoentes. E o ministro Gilmar Mendes, que de alguma forma misteriosa, nessas viradas de ideias na vida, como Augusto dizia agora há pouco, ele chamava de uma cleptocracia no passado, quando a Lava Jato desvendou os crimes todos cometidos no poder, né, chefiados pelo PT, mas com apoio de outros partidos, o PP, o MDB, PSDB, todas as grandes siglas do Brasil. E depois ele disse que a Lava Jato foi o germe do fascismo. Pois bem, o ministro Barroso deu toda essa volta para admitir o óbvio, e a população já entendeu. A popularidade do Supremo, ainda que seja tomada, aferida em pesquisas, o que também não diz lá muita coisa, eu sempre acho que essas pesquisas estão pelo menos 10 pontos erradas, e é sempre para o lado desse consórcio judiciário, PT e seus satélites. Sempre foi assim, nas eleições é assim, por que agora é diferente? Então, eu acho que a população não tem nenhuma confiança. Quando ele diz, esse tribunal não deve ser popular, bom, pois bem, então é uma corte que se mete em assuntos em que não deveria, porque não é uma corte simplesmente técnica, que se manifesta nos autos em defesa da Carta de 88. Não, é uma corte que se vangloria de ser política. Ele mesmo já deu declarações como perdeu o Mané, como nós derrotamos o bolsonarismo, passíveis, podem ser enquadradas na lei do impeachment se tivéssemos um Senado em ordem, um Senado com coragem e não chefiado por uma figura como Rodrigo Pacheco, que coloca o Congresso de joelhos diante do Judiciário. Eu acho que esse é o ponto em relação à Lava Jato. Ele deu outras declarações, Paulo, aqui, para eu não me alongar aqui, acho que a gente pode circular. Piotr, seria mais simples se o ministro Luiz Roberto Barroso tivesse dito, né? O STF falhou no combate
à corrupção. São inúmeros exemplos aí ao longo da Operação Lava Jato, que foi enterrada por várias decisões aí da Corte. Ele que tem decisões lá no seio ainda do julgamento da Lava Jato, decisões duríssimas contra a corrupção, decisões dele, no voto dele, assim como outros também que mudaram de opinião. Aí eu vou ao ponto que o Silvio fez menção. É possível de concordar, aliás, deve-se concordar com o ministro Barroso quando diz assim, a decisão judicial não tem que estar preocupada com a aprovação popular, porque a aprovação popular é o quê? A democracia pegar e faz, se você concorda com isso, com aquilo, você vai lá e vota. A maioria vence. Essa é a lógica. O Poder Judiciário, essa é a primeira razão de que eles não podem ser políticos, é que eles não têm que agradar nem este nem aquele, tem que tomar uma decisão. Então, e eu concordo com essa frase do ministro Barroso, a Corte não tem que ser tomada pela vontade popular, mas incoerência jurídica tem sim. E tem havido incoerência jurídica do Supremo Tribunal Federal. Porque, por exemplo, também é obrigação da Corte, do Supremo Tribunal Federal, uma obediência plena à Constituição. Tratar regra como regra, não como princípio que pode ser alterado dependendo do momento. O artigo 5º, por exemplo, é regra. Não pode ser alterado. Aliás, é uma regra pétrea da Constituição. Liberdade é liberdade. O Constituinte foi tão inteligente, mas tão preocupado com o Brasil, e é preciso reconhecer, se a Constituição tem problemas, mas é preciso reconhecer as coisas boas. O Constituinte foi tão preocupado que, ao mesmo tempo em que ele garante a plena liberdade de expressão, ele também previu lá na frente, olha, crimes contra a honra têm que ser punidos nessas condições. Porque ele sabia que a regra poderia, no exercício da liberdade plena de informação e de expressão, alguém extrapolar. Bom, se por acaso houver alguma extrapolação, está aqui. A própria Constituição também fala em crime contra a honra. E prevê ali depois no Código Penal a punição e tudo mais. Mas determina um julgamento justo, com direito à ampla defesa, o devido processo legal. Tudo isso que a gente está vendo atropelado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Esta é mais uma incoerência jurídica do Supremo Tribunal Federal. Nós temos a inviolabilidade dos parlamentares. Isso é regra absoluta, não é um princípio. Agora eu posso, neste momento, permitir que esse parlamentar não fale tudo o que ele quer. Não. Tem um artigo constitucional. É regra, não é princípio que eu posso interpretar. Então, o Supremo se tornou, por decisões equivocadas, que a gente está vendo reconhecidas agora pelo ministro Barroso, a sepultura da Lava Jato. Este é o ponto. A sepultura do devido processo legal, a sepultura da obediência à Constituição. A gente está vendo tudo isso. E claro que ninguém quer isso, porque são 11 ministros e se espera que pelo menos a maioria tenha essa preocupação. E durante esse mesmo evento, o ministro Barroso se auto-intitulou um mártir do direito. O motivo, segundo o presidente do STF, é porque ele recusou o convite para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris para cumprir a agenda no Brasil. Eu fui às Olimpíadas do Rio. Eu não fui à de Paris. Eu tinha um convite para ir na abertura das Olimpíadas de Paris, mas eu tinha me comprometido a ir a Rio Branco, no Acre, e a Porto Velho, aproveitando o recesso para encontrar juízes, e eu sempre visito escolas públicas, e eu não quis desmarcar. Me considerei um pouco, um mártir do direito, não fui a Paris. Ana, seu comentário. E tem que comentar isso, né? Porque sou um mártir, porque eu não pude ir a Paris. Que coisa, né, ministro? É claro que ele também deve sentir muito, porque a própria abertura de Paris, né, aquela vergonhosa abertura, vai muito ali na agenda dele, né, na agenda da extrema esquerda que ele tanto defende. Aquela blasfêmia que nós vimos contra os cristãos no mundo, contra o cristianismo. Agora, é inacreditável que ali do lado, né, tem um jornalista, e aí todo mundo ri, acha isso legal. O ministro da Suprema Corte dizer que é um mártir do direito por não poder ir às Olimpíadas. É impressionante como a nossa pirâmide lá em cima em Brasília,
Ela está totalmente desconectada do povo, do que o povo precisa, do que o povo anseia, do que o povo quer debater, né? Ele poderia muito bem usar, já que ele quer falar das Olimpíadas de Paris, ele poderia muito bem mandar um alô para os atletas e dizer: olha, eu sei que houve uma controvérsia. Ele poderia até usar isso, controvérsia, para ele pagar aquele pedágio ideológico que ele sempre paga na abertura, mas os nossos atletas, vamos torcer para os nossos atletas? Não. É sobre ele. É o famoso que os americanos chamam aqui me, myself and I. Ou seja, eu e eu. Sobre ele, o mártir, né? O louvável ministro que vai proteger a democracia, ele que já deu discursos falando sobre políticas, sobre economia, políticas governamentais. Um ministro que não tem um voto sequer de nenhum brasileiro acha completamente normal falar sobre política, sobre governo, sobre o que é certo para a sociedade. O Congresso, por exemplo, que não debruça sobre certos assuntos, então eu vou resolver. Ora, se o Congresso não debruça sobre certos assuntos, a resposta é essa. O Congresso não quer falar sobre certos assuntos porque o povo não quer falar sobre certos assuntos. Então, assim, é impressionante como eles são totalmente desconectados da realidade do brasileiro. Impressionante a afetação de Janja ao ministro Barroso. Augusto. Não, só o seguinte, o ministro Barroso aparece num vídeo, já um clássico, dizendo o seguinte: não dá para, não é objeto de dúvidas o fato de que vários envolvidos no Petrolão vários dos presos pela Lava Jato devolveram dinheiro. Diante disso, tínhamos um escândalo enorme a desvendar e uma quadrilha a punir. E ele frequentemente parece ter esquecido essa evidência. E o que permite que prospere essa falácia absurda segundo a qual a Lava Jato foi tramada nos Estados Unidos pela CIA para impedir que o Lula fosse qualquer coisa. Meu Deus do céu, né? Isso aí é mais que ficção. É um negócio que supera qualquer livro aí de realismo fantástico, né? Houve uma quadrilha, houve um escândalo que talvez tenha sido o maior da história, não só do Brasil, do mundo. Houve uma quadrilha e o chefe da quadrilha está na presidência, graças ao Supremo. Isso é um fato. Começa a valer a tributação de 20% sobre as compras de até $50 em sites e e-commerce internacionais. Apesar de o imposto passar a valer oficialmente nesta quinta-feira, empresas como AliExpress, Amazon e Shopee iniciaram a cobrança alguns dias antes. Isso em razão da defasagem entre a realização da compra e a emissão da declaração de importação de remessa, que pode demorar entre 3 a 15 dias. A legislação continua a mesma para as compras acima de $50 até $3.000. Nesse caso, o consumidor paga uma taxa de 60% sobre o valor da compra. Rodrigo Constantino, hoje conosco. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. As compras agora para os brasileiros em sites de e-commerce passam, então, a ficar um pouco mais caras. 20% aí a taxa das blusinhas, como ficou conhecida, vale lembrar, foi criada ainda em maio pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pelo Senado e sancionada aí pelo presidente Lula em 27 de junho e hoje passa a valer, então, oficialmente. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Tome imposto, né? Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Silvio, Piotto, toda a nossa querida audiência. Olha, é difícil analisar isso sem olhar o big picture, né? A floresta. É um governo que só pensa naquilo. Ele quer taxar, aumentar a arrecadação, nunca fala em responsabilidade fiscal pelo lado de corte de despesas. Isso não existe na literatura petista. Então, é assim, é nesse contexto que entra essa história. Alguns
influenciadores petistas, né, como o Felipe Neto, tinham garantido que o Lula não ia sancionar esse aumento de imposto, que ele era contra isso, e na verdade quem tinha se colocado contrário a esse aumento de impostos, inclusive estava disposto a elevar para até $100 a isenção, era justamente Bolsonaro. Né? Então, vai dificultar a vida das pessoas, vai encarecer a compra das blusinhas. É importante notar que teve bolsonarista também aplaudindo isso, né? O senador Jorge Seife, por exemplo, foi a favor, ele é muito ligado ao empresário Luciano Hang, que tem também interesses em encarecer os produtos concorrentes, digamos assim, né? Isso tudo é do jogo, né? Mas merece ser condenado, porque o brasileiro não aguenta mais pagar tantos impostos. Os produtos importados chegam no Brasil, seja da Ásia, seja dos Estados Unidos ou da Europa, de onde quer que seja, né? A importação, ela vem sempre com muitos tributos e isso pesa, acima de tudo, no bolso do brasileiro. O que está por trás, do ponto de vista econômico, é uma ladainha, na verdade, é uma premissa falsa, né? De que é preciso fazer isso para proteger a indústria doméstica, né? E criar os empregos no Brasil e tudo mais. É uma falácia muito conhecida que ignora que o dinheiro poupado nessas compras não estaria escondido debaixo do colchão, estaria sendo usado para outros bens e serviços e gerando, então, riqueza nesses locais. Então, é simplesmente cobrar mais caro do brasileiro para que ele sustente essa máquina hipertrofiada, obesa e ineficiente, além de corrupta, claro, que é o Estado brasileiro. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, vale lembrar que essa tributação, essa taxa das blusinhas foi incluída, foi meio que um jabuti ali no meio de uma discussão sobre um projeto, de um programa chamado Mobilidade Verde e Inovação, projeto Mover. Aí ali no meio os deputados conseguiram incluir aí essa taxação das blusinhas para compras de até $50 nesses sites aí como Shopee, AliExpress e também a Amazon, que passa a valer a partir de hoje. O pessoal no chat aqui comentando que não tem só os 20%, mas também tem o ICMS e esse sim já era cobrado. Sim. Né? Então agrega agora mais 20% no valor da compra. Boa noite, Paulo. Boa noite, Silvio, Constantino, Augusto, a todos que nos acompanham. Os 17% de ICMS são aplicados sobre os 20%, ou seja, você faz uma compra de R$100, aí você tem agora 20% desse novo imposto federal. Aí você, ou seja, o 100 vira 120. E os 17% agora não são aplicados sobre o 100, são aplicados sobre os 120, ou seja, nós estamos falando de um valor ainda maior. Para se ter uma ideia, um cálculo rápido aqui, se você comprar alguma coisa de 100, o que antes era 100 e mais o ICMS, agora virou 144,58, ou seja, com todos esses impostos aplicados. Estamos falando de quase 50% mais do valor, né? 44,58, se a gente pensa aí quanto isso ficou mais caro. Mas eu vou pegar pela essência do fato. Além desse desvirtuamento de uma ferramenta no Congresso para fazer aprovar uma demanda, ou seja, a mania de colocar jabuti, ou seja, você tem uma medida provisória que trata de um assunto e você coloca um assunto completamente estranho para aprovar, para poder, digamos, entrar naquele barco daquela medida provisória e andar mais rápido. Começa por aí, porque esse desvirtuamento é uma coisa muito, muito ruim. Mas vamos lá. O que essas compras de produtos, sobretudo chineses, mostram? Que o Brasil tem um negócio chamado demanda reprimida. As pessoas têm desejo de consumo e está reprimido porque as pessoas não têm poder aquisitivo. Uma vez que elas consigam poder aquisitivo e vejam uma oportunidade, elas vão comprar. Então, por que o governo, em vez de conseguir, e eu entendo o lado da indústria brasileira que diz assim, olha, eu tenho uma concorrência desleal, é compreensível o argumento das indústrias e do comércio brasileiro. Só que por que a gente não interfere na fonte maior, que é a cobrança de impostos? Reduz o imposto aqui no Brasil e torna a indústria competitiva no Brasil pela redução do imposto, não tornando a importação mais cara. O governo vai ganhar na escala. Mas isso é tão básico em economia e dá tão certo. Eu vou aqui citar um exemplo recente aqui. Você se lembra na época da guerra da Ucrânia, ou seja, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o preço do petróleo no mercado internacional explodiu. O que fez o governo Bolsonaro naquele momento? Zerou o imposto federal sobre combustíveis. Sabe como é que ele ganhou na arrecadação? Porque a arrecadação subiu acima da inflação naquele ano. Ele ganhou com a economia girando, porque ele arrecada impostos de outra maneira em outros produtos. Porque o combustível, claro, mais caro,
você inviabiliza todo e qualquer outro tipo de negócio. O transporte é feito sobre rodas, e rodas são movimentadas a diesel, caminhão no Brasil. Nesse caso especificamente, mexeu no ICMS também, numa negociação com o Congresso. Negociada com o Congresso. Os estados também tiveram arrecadação acima da inflação, ou seja, aumentaram a arrecadação naquele momento. Vamos lá. E aí não. Qual é a fórmula utilizada? É sempre, digamos, a mais fácil. A mais fácil é tornar o produto importado mais caro e não reduzir o custo do Brasil do produto feito aqui internamente, aqui na indústria brasileira. Ou seja, com isso você reduz a possibilidade de compra, a movimentação econômica fica menor, a roda econômica gira mais devagar, ou seja, você não tem tanta troca, e com isso a gente fica um país empobrecido e com um governo rico. Se o governo está rico e o povo está pobre, alguma coisa está errada na economia, porque essa não é a essência, porque o governo é meramente um administrador, simples assim. Mas essa fórmula que o contrário deu muito certo, e é recente, não estou citando um exemplo de 1900 e bolinha, estou citando um exemplo agora, de 2022, numa crise internacional que o Brasil conseguiu sair antes de todo mundo, virou exemplo para o mundo. Não, este governo, como Constantino já antecipou, só pensa naquilo, que é aumentar a taxa, e o empresário brasileiro fica feliz porque ele vai ficar competitivo, digamos, pôr a régua lá em cima, mas não é uma régua boa, é uma régua que cobra mais impostos dos brasileiros. Como é que você acha que você vai conseguir girar a economia aumentando impostos? Em nenhum lugar do mundo isso dá certo, não vai dar aqui também. E agora a gente fala sobre eleições na Venezuela. A Organização dos Estados Americanos vai pedir a prisão de Nicolás Maduro ao Tribunal Internacional em Haia. O chefe da organização, Luiz Almagro, disse, fazendo referência aos 16 manifestantes mortos em atos nos últimos dias, que a promessa de banho de sangue está sendo cumprida pelo ditador. Almagro mencionou ainda crimes de guerra cometidos pelo venezuelano desde 2014. Ontem, o Brasil se absteve, junto de outros 10 países, de apoiar a resolução da OEA sobre o resultado das eleições na Venezuela. Com isso, a organização não conseguiu chegar a um consenso para aprová-la. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo hoje conosco aqui no estúdio. Daqui a pouquinho tem Estúdio Oeste, né, Silvio, logo mais. Bom, falando sobre a OEA, essa resolução teve então 17 votos a favor, 0 contra, 11 abstenções e 5 ausências. E aí, por conta do fato de não ter essa maioria absoluta, como exige o regulamento da OEA, o projeto foi rejeitado e o Brasil deixa de votar a favor da transparência nas eleições da Venezuela. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula, Piotto, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. A abstenção, a ausência de qualquer nação, nós vamos chegar no Brasil já já, a ausência numa hora dessa, ela é tão criminosa quanto o que Nicolás Maduro está fazendo na Venezuela, e não é de hoje. E não é de hoje. Esse alerta que nós estamos fazendo a semana inteira é importante e também ele não é reproduzido em qualquer lugar. Porque não é novidade o que está acontecendo na Venezuela. Um povo não fica pobre, não passa fome da noite para o dia. A economia não entra em ruína da noite para o dia. E muito menos opositores são presos e impedidos de participar da vida pública, a vida política, da noite para o dia. Então, em primeiro lugar, é importante deixar isso muito claro. O segundo ponto é que é preciso jogar luz aqui, no nosso continente, na América Latina, em quem está defendendo a Venezuela. E, infelizmente, o Brasil faz parte de um seleto grupo, junto com o senhor López Obrador, do México, e com o senhor Gustavo Petro, um guerrilheiro de longa data na Colômbia. E a Colômbia, que inclusive é um dos países de língua espanhola, é tão responsável quanto o Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque Gustavo Petro se manifestou nas redes sociais, por exemplo, nós temos um print, dizendo que é impossível, de que não se deve ter nenhum tipo de ação internacional no processo da Venezuela, que é preciso que a Venezuela encontre o seu caminho pelo voto popular, mas que voto popular? Foi tudo roubado.
É preciso parar de falar de eleição. Esse tweet que nós estamos colocando traduzido aí não é um governo estrangeiro que deveria decidir quem é o presidente da Venezuela. Isso foi feito em cima, inclusive, de uma manifestação da corajosa Maria Corina, depois do que aconteceu na OEA. Né? Depois que os 17 votos não foram suficientes para aprovar uma sanção à Venezuela, uma resolução, a palavra correta, em relação à Venezuela. E Gustavo Petro, aquele guerrilheiro que chegou ao poder, e há uma ameaça da volta das Farc a todo vapor na Colômbia, do movimento 19 de abril. Aliás, ele era o Coronel Aureliano, era o nome bonitinho dele na guerrilha, em referência a Aureliano Buendia, o personagem de 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. É a Colômbia, é o México e o senhor Lula da Silva quem estão dando sustentação para tudo isso. Não fossem esses 3 países, nós teríamos já agora uma situação diferente na Venezuela. Que talvez, pelo que estamos vendo, o prognóstico já não é mais tão favorável. Porque os dias estão passando, as atas estão sendo fabricadas e depois quem vai contestá-las? A oposição, como sugeriu o senhor Lula da Silva? Mas a oposição ou está encarcerada ou impedida de falar. A população que Nicolás Maduro quer calar, inclusive nas redes sociais, por crime de ódio, porque ele disse que ele proclama, ele declama, derrama amor. Num tribunal judicial, mas que justiça? Se a justiça é dele. Então é importante apontar o dedo para os cúmplices nessa hora. E esses 3 países, infelizmente o Brasil faz parte dele no momento mais infame da história da nossa diplomacia. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, hoje direto da minha terrinha lá de Santa Catarina. Tá me ouvindo bem, Augusto? Boa noite. Terra. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio. Boa noite, meu amigo Constantino. Quem mais está que eu estou chegando agora? Somos nós, Augusto. Somos São nós. vocês. Pioto então, já boa falou. noite a quem nos acompanha. Pioto aqui ao meu lado esquerdo, Pioto, meu amigo Pioto. Boa noite. Bom, eu estou acabando de chegar aqui por problemas técnicos, né? Eu estou entrando no ar e continuo assistindo perplexo a no interior a gente chama de dança de rato do Lula, porque não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Se meteu numa tremenda confusão, opinou com o nome de Gleisi Hoffmann, opinou com o nome que ele realmente adota como nome oficial, opinou com o nome de Celso Amorim, opinou com o nome de Mauro Vieira e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Usou um líder. Um líder é claro. Um líder é claro. E ele é claro mesmo quando manobra. Com manobra, você percebe o que ele quer fazer. O Lula nem conhece o continente. Eu vivo repetindo porque isso me chocou, continuo chocado com a desinformação dele. Ele se refere ao Panamá como aquele país onde a gente parava a caminho de Cuba. Ele não sabe o que é o Panamá, ele não sabe direito o que é a Venezuela, a importância geopolítica da Venezuela, se fica perto de algum país ou não. Não entende de política, é uma lenda urbana de má qualidade. Essa história de que o Lula é um grande intuitivo, ele sempre age, ele vai na direção correta. Bobagem. Bobagem. É impossível ser um bom governante se você é ignorante. E você não sabe de coisas essenciais, básicas, elementares. Então o Lula se acha, confia no próprio taco, né? Não, isso aqui deixa comigo e tal. E está aí feito bobo no continente, enquanto o Milei é ofendido pelo Maduro e é hostilizado também pelo Lula, vinha sendo até agora pelo menos, porque o Milei está se mostrando naturalmente um líder. Ele tem posições claras. O líder que fica querendo agradar a todo mundo não consegue
para agradar a ninguém. Lula não sabe disso. Bom, e o prazo de 72 horas para o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela divulgar os resultados das eleições se esgotou nesta quarta-feira. No entanto, dados como as atas e o total de votos ainda não foram divulgados. Com isso, cresce a avaliação de que Maduro não vai cumprir as promessas de dar transparência ao pleito. Ontem, o ditador apresentou um recurso ao Tribunal Supremo de Justiça do país, controlado pelo regime chavista, para que as atas eleitorais sejam periciadas. Consta, é curioso, né? O Maduro pediu para o STF, controlado pelo regime, para fazer uma perícia, para auditar aí as atas que ainda não foram apresentadas, lembrando que já passou aí o prazo de 72 horas. E tem uma informação, consta também que saiu, que o subsecretário de Estado dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, disse que as atas que foram divulgadas pela oposição, pela líder Maria Corina Machado, que inclusive divulgou um site para que os próprios eleitores pudessem checar a informação, essas atas deixam claro que a oposição, Edmundo Gonçalves, derrotou Maduro, não há dúvida em relação a isso. Até as pedras sabem que o Edmundo Gonçalves derrotou de lavada Maduro, né? E esse teatro todo é muito patético. É impressionante, né, que os ditadores modernos ainda têm que acender vela para a democracia, porque, como lembrava La Rochefoucauld, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. E eles sabem que a democracia é uma virtude, a ditadura socialista não, mas eles precisam tentar manter as aparências, eles não conseguem agir ainda como o ditador atômico da Coreia do Norte, né, que esse aí não precisa mais de teatro. Mas todo mundo sabe que é um teatro, e o ponto que o Silvio levantou aqui é o mais importante, na minha opinião, porque há muito cinismo no ar, né? O Maduro não se tornou um ditador nessa eleição, que não houve, que foi uma completa fraude com prisão política, perseguição, sequestro à luz do dia e por aí vai. O Maduro é um ditador desde sempre, e antes dele já o era Hugo Chávez. E Lula defende a ditadura socialista na Venezuela desde Hugo Chávez, passando por todos os períodos de Maduro, gravando vídeos de apoio e tudo mais. Eu digo isso, Paula, porque tem aí muita gente fingindo uma epifania e descobriram que o Lula não é tão democrata assim. No fundo, esse teatro dessa turma toda é só porque eles foram cúmplices do ladrão que queria voltar à cena do crime ao fazer o L. Então eles estão tentando justificar o que eles fizeram, mas nós todos sabemos o que eles todos fizeram em vários verões passados. Apoiaram todas as ditaduras. Aliás, o Lula e o PT sempre defenderam a ditadura cubana, a mais assassina e sanguinária do continente, há meio século no poder. Então, que piada é essa que todo mundo resolveu discutir agora se há ou não transparência nas eleições da Venezuela? É óbvio que é uma ditadura, é óbvio que o Lula apoia essa ditadura e é óbvio que todo mundo que fez o L sabia disso. Né? Vamos deixar as coisas bem claras aqui. A postura do governo americano, que se manifestou já dizendo que o González venceu, ou seja, é ilegítimo o Maduro como presidente, uma vez mais, também tem aí um teatro, porque o governo Biden levantou parcialmente sanções à Venezuela, precisava do petróleo, por causa da guerra da Rússia e tudo mais, e colocou como uma condição que a Venezuela fosse transparente nas eleições. Mas eu insisto, até as pedras sabiam que isso nunca ia acontecer. Então agora é uma espécie de tentativa do Partido Democrata no poder, porque não dá para falar do Joe Biden, que todo mundo sabe que não é bem ele que está no poder mais. Mas é um esforço do Partido Democrata em manter também as aparências. Porque todo mundo sabe que o Partido Democrata foi frouxo para com a ditadura socialista da Venezuela e agora está dizendo que estou chocado que você não respeitou o acordo de transparência. É que nem mandar mala de dinheiro para o Irã e depois descobrir que o dinheiro não foi usado para causas humanitárias e sim para avançar com a bomba atômica, que é a meta, e com as milícias terroristas que o Irã financia, Hezbollah, o Hamas e por aí vai. Vamos falar disso depois. Então, Paula, é tudo um teatro muito mal escrito. E as pessoas estão fingindo que, de repente, descobriram que o Maduro não é democrata e que o Lula não está sendo fiel à sua história e seu legado. Acreditem se quiser, não faltou militante disfarçado de jornalista com esse tipo de discurso.
O Lula está decepcionando a sua história. A história do Lula é a de defender o Fidel Castro desde sempre, Chávez e Maduro desde sempre, Daniel Ortega na Nicarágua desde sempre. Foi o TSE que não deixou a gente falar disso. Mas não quer dizer que não seja um fato. É que o TSE tinha lado também na eleição, né? Parece que se inspirou também na Venezuela. Ô Silvio, mais uma curiosidade. Inclusive ontem o jornalista venezuelano Isnardo contou pra gente, né, que o ditador Nicolás Maduro então pediu para o Supremo da Venezuela para fazer uma auditoria, para periciar as atas, os documentos que foram fornecidos pelo Conselho Nacional Eleitoral. Quem é a presidente do Supremo da Venezuela? Ela chama Carislia Rodrigues, que é filiada ao Partido Socialista Unido da Venezuela, no qual pertence Nicolás Maduro, e é chavista desde sempre, desde a juventude. Chefe de Poder Judiciário é filiado a um partido. Sim. Começa por aí, Silvio. Desculpa. Não, já não há nenhuma independência entre os poderes, Piotr, é evidente. É uma espécie de você colocar a Gleisi Hoffmann filiada, presidente do PT, para chefiar o judiciário no Brasil. Enfim, não que aqui as coisas... a independência constitucional dos poderes, como reza o artigo 2º da Constituição, esteja em pé, né? Devidamente em pé. Mas vamos lá. É todo um processo viciado, mas um processo viciado desde a origem. É importante dizer isso. O Nicolás Maduro não tramou esse golpe, não tramou essa fraude depois do resultado das urnas. Ele já sabia que ele ia perder. O movimento, toda a movimentação nas ruas da Venezuela, elas já indicavam claramente qual seria o resultado. Mas ele começa a aparelhar muito antes. Aliás, todo o golpe chavista passa pelo exército, por exemplo, pela nomeação de generais. Foi assim que o Chávez não chegou ao poder em 1998, ele passa para o Maduro em 2013, do dia para a noite também, como nós estamos dizendo aqui. Tanto que ele fracassou no começo dos anos 90, em 1992, por exemplo. Então a esquerda deu um jeito de chegar lá pelo voto, mas não vai sair de lá pelo voto. Isso está muito claro, aliás, não só lá, como em outros lugares do planeta. Então estava tudo armado, agora até as atas estão sendo devidamente fabricadas, é capaz até de passar por algum processo como... O pessoal do interior vai entender quando eu falo sobre o processo de grilagem, da onde vem o termo da grilagem, né? Que eles colocavam o papel com o grilo na caixinha para parecer envelhecido. É capaz de passar até por algum processo similar a esse, para que a ata tenha até a carinha de que ela já tem uma semana de vida quando ela está sendo fabricada nesse momento nos galpões. Como a oposição está denunciando, como o jornalista venezuelano ontem, aqui em Oeste Sem Filtro, levantou a bola também, claro, da forma como ele poderia falar, porque ele também tem determinado receio. Na entrevista isso ficou muito claro. Então, Paula, tá tudo armado. A minha única observação é que os dias estão passando. E quanto mais o tempo passa, mais vai ficar difícil qualquer tipo de intervenção. Ainda mais depois do golpe aplicado pelo Brasil, pela Colômbia e pelo México na OEA. Esses 3 países serão responsáveis pelo futuro da Venezuela. Olha só, enquanto o Silvio comentava, nós exibimos na tela a foto da Carislia Rodrigues, está aí, porque ela, além de presidente do Supremo da Venezuela, ela é advogada, ela já foi prefeita de Caracas, presidente da Câmara Municipal, pelo partido do Maduro, e também já apareceu em vídeos nas redes sociais pedindo votos para Nicolás Maduro nas primárias do partido, e é ela que vai se debruçar sobre os documentos das últimas eleições de domingo, dia 28. Parece piada, só que não, né? É como se a Carmen Lúcia fosse filiada ao PT. É como o presidente indicar o próprio advogado para... uma vaga no Supremo. Isso já aconteceu. Mas isso nunca aconteceu no Brasil. Isso é uma indecência. E o Lula disse recentemente que se a oposição reclamar, recorre à justiça, justiça. Só para complementar o que o Silvio fez menção, o México, a Colômbia e o Brasil, faltou um voto para essa resolução da OEA ser aprovada. Mas eu vou a um ponto. Aqui. O Luiz Almagro, que é o chefe da Organização dos Estados Americanos, diz aqui claramente: o ditador venezuelano, está sendo investigado por crimes cometidos desde 2014.
há 10 anos. Ou seja, não é nenhuma novidade o que está acontecendo hoje na Venezuela. Só chamou mais atenção pelo aspecto eleitoral. A questão é por que toda essa gente ainda está apoiando o governo de Nicolás Maduro durante todo esse tempo. E aí vem o Gustavo Petro da Colômbia, e diz assim, não cabe em nenhum país de fora intervir, os venezuelanos que têm que decidir isso. Bom, primeiro que os venezuelanos, convenhamos, tiraram todas as ferramentas democráticas que eles tinham para poder fazer isso, com transparência. Citamos aí o caso da presidente aí desse órgão de justiça, filiada a um partido, enfim. Como é que isso cabe dentro da lógica democrática? Então, alguém imaginava que na Segunda Guerra dizia assim, olha, deixa que os alemães resolvem o problema do nazismo lá internamente. Não. Passou de todos os limites. O México, a Colômbia e o Brasil são hoje o eixo antidemocrático do continente latino-americano. Esta é a razão. É o eixo. Você se lembra da Segunda Guerra, o eixo do mal? Bom, nós estamos falando do eixo antidemocrático. Essa gente, ao se abster, que é uma covardia em assuntos desta monta, é uma covardia diplomática, ou simplesmente não aparecer para votar, como foi o caso do México, os que se abstiveram foram Colômbia e Brasil. Faltou um voto. Bom, essa gente hoje faz parte do eixo antidemocrático no continente latino-americano. Bom, antes de passar para o Augusto, que eu vi que ele levantou a mão, deixa eu só trazer mais uma informação, a gente segue no assunto, porque pelo 4º dia seguido segue o clima de tensão na Venezuela. Em várias partes do país, cidadãos continuam a demonstrar insatisfação com o resultado divulgado pelo Conselho Eleitoral. Houve registros de confrontos entre protestantes e integrantes das forças de segurança. Num dos atos, manifestantes incendiaram um outdoor com a imagem de Nicolás Maduro. A ditadura chavista informou que mais de 1.000 manifestantes já foram presos em razão dos protestos. O próprio Nicolás Maduro declarou que não haverá perdão para os presos. O ditador também afirmou que o tempo médio das prisões será de 15 a 30 anos. Augusto. Olha só, Paulo, eu vi centenas de eleições, que esse pessoal é ruim de álibi, né? Eles fazem a coisa mal feita. Eu tenho até uma certa admiração pelo ladrão competente, né? Porque aí vai, rouba bastante, não deixa pistas, sai dessa vida e vai desfrutar aí do dinheiro que pegou, etc, etc. Agora, esses caras aí, eles queriam roubar a eleição. Então tá. Eles sabiam que como a diferença, estavam apurando lá, a diferença que eles apresentaram é relativamente pequena. Então eles precisariam das provas. Eles guardaram, suponho. Então eles têm a prova de que venceram e não apresentam. O cara que esconde uma ata, né, um boletim eleitoral que apresenta o resultado, a apuração daquela urna, ele entrega imediatamente. Eles não entregaram tudo. Ao apresentar o resultado, o Maduro também disse que eles haviam apurado 80% das urnas. Quais faltavam? Em que regiões? Quem garante que elas não poderiam tirar essa diferença? Por que divulgar o resultado com 80% da apuração? Tá, faltavam 20%. E por que não acabaram os 20%? Se precisaram de algumas horas para apurar 80%, por que estão precisando de dias para apurar os 20% restantes? Tá? Onde é que estão guardadas os boletins? Onde é que estão guardados? Se você duvidar, tem urna aí para você conferir. Então ele se meteu o Maduro se meteu numa confusão sem tamanho pelo seguinte: ele não apresentou as provas de que ele ganhou a eleição e elas estão disponíveis segundo o primeiro discurso, em que ele dançou, foi tudo bem. Ele deu uma votação muito grande para a oposição. Se você quer ser ditador, seja como o Saddam Hussein, lá era um espetáculo. As urnas davam 99% para ele e o resto ali eram indecisos, votaram em branco, vai para os 99%. Não, ele deu 51%. E se com a apuração dos 20% restantes ele caísse para 49% e subisse o adversário?
Quer dizer, eu tenho a sensação de que são as mesmas pessoas, aquele Cabello, o cara que era o chefe da Justiça Eleitoral, que agora comanda o Exército. Não me recordo o nome dele agora. Quem? Mas ele que anunciou o resultado da última eleição, né, da penúltima. Esses caras, eles combinam, assim, eles têm tanta arrogância que eles combinam sem fazer aquele tipo de avaliação que um bom bandido faz. Tá, e se o cara reagir assim? Você tem de saber quais são as alternativas com que se lida, quais as opções que você vai ter de tomar. Tanto no Brasil como na Venezuela, eles são amadores nisso. Isso você aprende, não precisa roubar a eleição para aprender. Basta ver filme, ler livros de história. Como eles são ignorantes, eles não sabem nem roubar direito. Na Venezuela e no Brasil. E o ditador Nicolás Maduro desafiou o empresário Elon Musk para uma briga depois de o dono da Rede X chamar a eleição presidencial da Venezuela de farsa. Musk aceitou o convite para a luta e impôs como condição que, se ele vencer Nicolás Maduro, deverá renunciar ao cargo. Disse ainda que, caso ele seja derrotado, dará uma carona grátis para o ditador viajar para Marte, consta. Foi sarcástico aí, Elon Musk, mas sobrou até para ele, né? O Maduro colocou o Elon Musk na briga, na confusão, e ele respondeu à altura. Ele apela, né, para o humor, para o sarcasmo, isso é engraçado nas redes sociais, mas ele tem que reforçar a segurança dele mesmo. Ele está mexendo com um cartel de drogas. Né? O Cabello, número 2, é procurado pela DEA aqui nos Estados Unidos com 15 milhões, 10 milhões de dólares de prêmio pela cabeça dele, e o próprio Maduro 15 milhões. Né? O dono da Blackwater, que é uma empresa privada de milícia, né, que participa de guerras e tudo, disse que se subir o governo americano para 100 milhões de dólares o prêmio, que ele acha que vão trazer a cabeça do Maduro. Né? Então, a coisa é séria, em que pese o clima de sarcasmo nas redes sociais. O Elon Musk hoje é um sujeito que está comprando briga com tudo que é ditador. O mundo tem o eixo do mal, que tem a China, a Rússia, a Nicarágua, a Venezuela, o Brasil, né? E esse pessoal todo é contra a liberdade de expressão, as democracias, o Ocidente. Então, o Maduro apela para aquele velho discurso surrado, aquela ladainha de todo ditador, né, de que o problema é o inimigo, o Yankee, o imperialismo e blá, blá, blá. Então, ele chegou a dizer antes, né, que o Maduro queria usar os seus foguetes para invadir a Venezuela. Agora, deixando isso tudo de lado, é um país importante, já foi muito mais, né, produtor de petróleo, mas tem uma das maiores reservas do mundo. E por isso, talvez, que o próprio governo americano fale mais suave com a ditadura venezuelana do que deveria. Né? Se o Donald Trump voltar à Casa Branca com o apoio do Elon Musk, inclusive, né, aí talvez a coisa fique mais complicada para o lado dos ditadores do eixo do mal. Né? Mais sanções, mais ameaça crível de uso de violência, se for preciso. Né? O fato é que essa briga, esse combate não vai acontecer, né? E Maduro jamais aceitaria essas condições, mas que a vida do Elon Musk corre perigo ao mexer com esses traficantes perigosos, com essas narcoditaduras, isso não resta a menor dúvida. E o Brasil assumiu a embaixada da Argentina em Caracas, depois que Nicolás Maduro expulsou o corpo diplomático argentino. Javier Milei agradeceu ao Brasil por custodiar a embaixada na capital venezuelana. O presidente argentino afirmou nas redes sociais que os laços de amizade que unem a Argentina e o Brasil são muito fortes e históricos. Milei disse ainda que a equipe diplomática argentina teve de deixar Caracas por causa de uma retaliação do ditador Nicolás Maduro, depois que o governo argentino condenou o que chamou de fraude das eleições do último domingo, né, Silvio? Javier Milei foi bastante enfático, assumiu a fraude, né, disse que houve fraude nas eleições da Venezuela, muito diferente da posição brasileira.
Essa é uma hora que você precisa de uma decisão técnica do corpo diplomático. E o corpo diplomático argentino age corretamente. É preciso proteger os documentos, é preciso proteger da forma material o que está lá dentro da embaixada. Em que país você vai confiar? Apesar de o Brasil estar nesta posição junto com outros países que deixaram para lá, né? Vamos deixar a situação na Venezuela como está, né, em relação à OEA. Mas em que país você vai confiar? Você vai confiar na Colômbia? A Colômbia que hoje tem um guerrilheiro e que vive a iminência do avanço anos, décadas depois das Farc novamente. Você vai confiar em qual outro país? A primeira alternativa seria o Peru, mas também não é possível, porque também é um país visto como persona não grata, país não grato hoje na Venezuela. Então é uma alternativa técnica, a bandeira brasileira foi hasteada na embaixada argentina, então o Brasil deve proteger de forma material o que está lá dentro. Não há nenhum tipo de interferência em decisões argentinas ou em decisões de pessoal, nada, absolutamente nada. É só guarda de documentos. O Javier Milei desponta como um grande líder neste continente. Foi firme ao repudiar o que está acontecendo, a fraude, o golpe, a farsa na Venezuela. Javier Milei, hoje, desponta como o líder deste latino-americano, né? Não vamos incluir os Estados Unidos aqui. E eu vou repisar isso todas as vezes, Paula. Piotr. O Milei é hoje o principal líder latino-americano, não só no continente, como o representante do novo mundo que está sendo construído a partir daqui. Óbvio, qual é a opinião, qual é o líder latino-americano. O Lula hoje não é absolutamente ninguém no mundo perto da forma exponencial com que Javier Milei, neste momento, por exemplo, num caso como esse de crise, do tamanho dessa crise, da forma como é o caso da Venezuela, que, de novo, eu vou insistir no ponto, não é de hoje que nós temos crimes contra a humanidade, crimes de guerra, todos previstos e muito bem previstos na lei internacional. Não é de hoje, então, essa novidade, esses noviços, né, que estão descobrindo agora que o Brasil tem uma participação, não entende muito, defende a democracia, que o Lula tem uma posição, porque, de novo, vamos só estabelecer, o governo Lula é uma coisa, o Brasil é outra coisa. Lamentavelmente, o governo Lula acaba levando a imagem do Brasil, mas os brasileiros não pensam dessa maneira. A lógica brasileira é democrática. Os brasileiros pensam com a democracia desde a redemocratização do país no final dos anos 70, começo dos 80, onde, obviamente, você teve aquilo mais claro, né? Desde a lei da anistia, lá de 79, se não me engano, né? Até agora. O governo Lula é simplesmente um bicho estranho dentro do Brasil ao tomar essa posição, coisa que o Milei não demorou a fazer. Isso chama-se coragem. Coragem de estadista, que é uma coisa que o Lula não é e nunca será. Embora ele ache que um dia será. Não, nunca foi. Nunca foi, porque essa é a coragem que precisa ser tomada nessa hora. Na defesa dos direitos humanos. O PT não pegava qualquer coisa que acontecia no Brasil e levava para organizações internacionais. Por que o governo Lula agora se abstém de uma votação como essa da Organização dos Estados Americanos? Faltou um voto. O voto do Brasil seria decisivo. Um voto. O Brasil poderia desempatar essa votação e tornar, obviamente, aprovar essa decisão da OEA. Então, qual é exatamente a situação do Brasil hoje? Do governo brasileiro que representa o Brasil. Um país que optou pela covardia diplomática, apesar de todas as evidências. De novo, nós não estamos falando de um conflito entre dois países por um terreno. Porque um pretende expansão territorial, mas vive uma democracia, mesmo que tenha lá exageros, e o outro país, uma disputa diária, por exemplo, como aconteceu várias vezes aqui, no governo Fernando Henrique, por exemplo. Aqui, em dois países, se não me engano, acho que Equador e Peru, tinha uma questão de uma área ali. Não, nós estamos falando de um país que subverte toda a lógica democrática e aplica a ditadura em relação a todos os seus cidadãos que, por acaso, são contra o seu governo. Ou seja, não há direitos para os venezuelanos que são contra o governo de Maduro. Isso é crime de guerra, isso é crime contra a humanidade, está muito claro lá. Nós estamos falando de uma ditadura. E você se abster de votar contra uma ditadura num organismo internacional reconhecido, bom, não é coragem que se chama. Bom, e a gente retoma o assunto sobre as eleições na Venezuela porque repercutiu nas redes sociais hoje uma fala do senador Randolph Rodrigues.
Ao criticar a farsa eleitoral na Venezuela, o petista comparou o ditador Nicolás Maduro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que salada, hein? Eu vou chamar o Augusto para comentar essa, lembrando que essa fala aí de Randolfo Rodrigues ocorreu durante uma entrevista ao portal UOL. Augusto, você que já dedicou inclusive um artigo aqui na Revista Oeste, a gente está buscando, está aí na tela, ó. O pessoal da produção foi rápido, na edição 141. Randolph Scott não merecia, tá aí na tela, Augusto, vale a pena revisitar esse artigo. Certamente o pai dele quis homenagear o pobre Randolph Scott, né? Aquele cowboy, né, de filme de faroeste lá, que eu também vi muito na minha infância. Tascou lá um Randolph. Só que o Randolph Scott fazia o cowboy durão, né? Mocinho durão. E esse aí, com essa voz de castrato, esse não tem chance. É muito simples, eu vou resumir. O que ele está afirmando? Ele acabou de se filiar ao PT, né? Então tá. A oposição, nós todos, aqui queremos um regime de Maduro com Bolsonaro. Ele quer um regime de Maduro com Maduro. E aí? Ele está certo? Ele quer o regime ele é contra o regime do Maduro? Então se prepare para levar um safanão aí da dona Gleisi. Ou vai ouvir uma bronca do Lula. Ele não sabia como é que é o partido dele, o que ele está fazendo lá. Agora, em vez de atacar a Gleisi, que está defendendo o Maduro, ele fica aí enrolando com o Bolsonaro, né, o nosso castrato, ele fica enrolando com o Bolsonaro para não dizer nada. Afinal, ele é contra o Maduro. Diga isso e sugira ao Lula que se afaste do Maduro. O Lula não viu nenhuma anormalidade na eleição venezuelana. O que ele está se manifestando aí? Suponho que o nosso Randolph viu irregularidades. Então vai resolver primeiro o problema principal. Agora, o Bolsonaro tem a ver o que com isso aí? Ele, enquanto governou, não reconheceu o regime venezuelano. Né? Quem representava a Venezuela era o Guaidó. Simples assim. O Lula recomendou, ou ele não viu, o Randolph recomendou que o Maduro construísse a sua narrativa. Foi o que ele fez. Na narrativa do Maduro, a oposição é subsidiada pelos Estados Unidos, pelos estadunidenses, e a oposição que é o Bolsonaro, que é como ditador o Bolsonaro. Quem defende a liberdade é a oposição. Tá? Esse cara que mudou de novo de partido, esse aí nasceu para obedecer, ele não quer ser livre. É capacho, sabujo. Né? Passou ali 4 anos na porta do Supremo Tribunal Federal para apresentar um recurso que pedia a anulação das votações em que ele e seu partido, o Randolph, eram sistematicamente derrotados no Congresso. Então é uma figura desprezível, né? Vou jogar para o Consta para ver se ele consegue traduzir um pouco aí o que disse o senador Randolfo Rodrigues, que inclusive a fala dele vai na contramão do PT, partido ao qual ele se filiou agora no mês de julho, né? Julho. Mas é um teatro, Paula, é um teatro. Aí eles vão vir com a narrativa de que há pluralidade, divergência dentro do PT. Olha como eles são democráticos, eles respeitam as divergências e a opinião contrastante, né? No fundo, ele é capacho mesmo do Lula, porque senão ele seria o mais incoerente de todos. Acusa o Maduro de ser bolsonarista e está lá com todos os que defendem Maduro, né? Inclusive ele no passado, né? Acho que nós temos a imagem aí, o Randolph já foi tiete do Maduro, junto ali com Valente, com Genro, com toda a turma comunista. Né? Então, o que aconteceu? O Randolph era bolsonarista
e mudou, o Lula é bolsonarista hoje. Essa é uma linha de defesa, Paula, patética. Veja, Guga Chakra, oi Guga, Valdo Cruz, até o Barroso no STF, vários já andaram dizendo por aí que o Maduro é de direita, é um conservador em pautas de costume. O Guga veio com essa na Globo, né? Sendo que o Guga mesmo já se referiu ao Maduro como populista de esquerda não faz muito tempo. Então esse pessoal está meio esquizofrênico, né? Meio contraditório, é uma coisa estranha. Essa tentativa de jogar o Maduro para o lado direito, né? Bolsonarista, é a coisa mais patética do mundo. Falaram que ele teve uma fala bolsonarista quando falou das urnas. Veja, quem está apoiando o Maduro? MST, PT, China, Rússia, né? O Lula, o Stedley, o Dirceu. Essa é a turma que está apoiando o Maduro e a eleição farsesca na Venezuela. Eu gostaria que me dissessem um único bolsonarista que esteja apoiando. Então essa narrativa de que o Maduro é como o Bolsonaro, não sei o quê, olha, isso é tão ridículo. Aí o cara fala isso e continua no PT, no partido que está apoiando o Maduro e votando, se abstendo para poder preservar e proteger o seu companheiro ditador de longa data. E repito, só um detalhe importante que a gente vai frisar sempre aqui. Na época dessa foto que nós mostramos aí, do saltitante senador ao lado do ditador, o Maduro não era motorista de ônibus não, tá? Não era um trabalhador da classe operária, nada disso não. Já era ditador comunista, que perseguia a oposição, que prendia os seus opositores, já era igualzinho ao que ele é hoje. Então é todo mundo na esquerda, desde os senadores saltitantes comunistas até os tucanos que fizeram L, são todos hipócritas. Tudo não passa de um teatro ridículo e eu estou aqui para estragar o prazer deles e dizer que são péssimos personagens. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou pela soltura de Felipe Martins, assessor internacional da presidência, durante o governo Jair Bolsonaro, ele que está preso desde 8 de fevereiro deste ano. A manifestação é de 29 de julho. O PGR afirma que as provas apresentadas pela defesa de Martins, abre aspas, parecem indicar com razoável segurança a permanência do investigado no território nacional no período questionado. Fecho aspas. Augusto, mais uma manifestação aí da PGR. Vale lembrar que esse parecer aí do Paulo Gonet, ele reitera, ele confirma um parecer que já foi apresentado lá em 1º de março, quando o Paulo Gonet também se manifestou pela soltura de Felipe Martins, lembrando que ele segue preso aí desde 8 de fevereiro. O Paulo Gonet, eu vou até perguntar para o Silvio e para a Paula Piotto, se o Paulo Gonet seguiu uma carreira, o histórico dele mostra uma formação aí de integrante do Ministério Público, é isso? Sim. Ele ingressou no Ministério Público e fez carreira. Pois bem, então é um sujeito qualificado para ocupar o posto, embora eu tenha feito várias críticas, e mantenho todas, a atitudes e decisões que ele vem tomando. Mas ele é qualificado para isso aí. O ministro Alexandre de Moraes também ingressou por concurso no Ministério Público, mas ficou conhecido como um promotor que só pedia a condenação do réu. Eu já disse aqui, repito, eu tive um irmão que foi promotor de justiça, e ele disse o que foi repetido nessa nossa incursão por várias cidades com o Sem Filtro na Estrada, foi repetido por uma juíza. Era juíza, né, Paula? O promotora era juíza. De Bauru, exato. Cidade. Lá em Bauru, Augusto. Foi repetido o seguinte, coisa que eu vi acontecer. O promotor chega para o juiz e diz, olha, eu vou pedir absolvição de tal e tal réu. Isso aí, que aliás foi tão condenado depois da divulgação
daquele material hackeado lá que mostrava recados trocados pelos integrantes da Operação Lava Jato, isso aí é o normal. Eles trabalham juntos, são amigos, nada disso tira a independência, nada disso cria uma cumplicidade criminosa, facilita a vida dos dois, esse tipo de atitude. O promotor diz para o juiz diz o que pensa do caso, porque são muitos, e você vai adiantando. Da mesma forma que o promotor pode chegar e dizer, olha, eu vou pedir a condenação, e o juiz chega e diz, olha, eu acho que esse caso precisa ser mais examinado com mais cuidado, mais vagar. Mas bom, agora, eu nunca vi, ninguém viu, um juiz recusar um pedido de absolvição apresentado pelo promotor. Pelo seguinte, quem examina a culpa, o primeiro juiz do caso é o advogado, como ensinou o Sobral Pinto. Depois você tem o promotor. Esse cara aqui fez ou não fez tal coisa. Quando ele diz que não fez, pode ter examinado tudo, o juiz se limita a encampar esse parecer. Não é um promotor público que está falando está opinando sobre esse caso. É o procurador-geral que está achando isso. Quem está recusando é um promotor que só condenava e que nunca foi juiz, até chegar ao Supremo e passar a julgar tudo. Tem muita gente para prender, tem muita multa para aplicar. Como ele disse tratando o R como o Lula trata, o R do verbo do infinitivo, foi o que ele disse ao Dias Toffoli, que também não conseguiu ser juiz por concurso, e foi reprovado 2 vezes, depois julga tudo agora e faz o diabo. Todas as decisões dele devem ser anuladas porque são erradas, para ser gentil. Pois bem, por que o ministro Alexandre de Moraes não atende imediatamente isso aí e acaba com um caso que envergonha e envergonhará para sempre o Supremo Tribunal Federal? Por que ele não aceita? Ele acha o quê? Que ele é o artista do filme e o durão. Tudo o que ele tem de fazer é prender qualquer acusado, mesmo que provou a inocência. Então é o seguinte, eu vivo dizendo que certos casos aí merecem não o banco dos réus, mas uma camisa de força. É o que ficará definitivamente provado se o Alexandre de Moraes não aproveitar a chance de recuar de um dos avanços mais perigosos que ele já fez e que pode ser definitivamente desmoralizante para ele. Solte imediatamente o Felipe Martins. Ele é um inocente. O Alexandre de Moraes quer que ele conte alguma coisa sobre qualquer pessoa que ele persegue. O Felipe Martins já mostrou que não tem nada a dizer. Provou que a acusação é infundada. O Procurador-Geral da República acha que é hora de soltar imediatamente. Se o ministro Alexandre de Moraes não fizer isso, não atender ao Procurador-Geral, então, olha aqui, joga no time do Maduro mesmo. É isso. Pois é, Silvia, essa manifestação do PGR é do último dia 29, da última segunda-feira. Agora a gente precisa aguardar o que vai decidir o ministro Alexandre de Moraes. Só lembrando que em 1º de março o PGR já havia se manifestado também e inclusive sugeriu que em vez da privação de liberdade, da prisão preventiva, que houvessem aí outras alternativas jurídicas como medida restritiva, como retenção do passaporte ou então proibição de sair do país, mas não a privação de liberdade, como ocorre no caso de Felipe Martins. Paula,
Eu acho que o Augusto já fez aqui um sobrevoo do ponto de vista jurídico e como essa prisão arbitrária, até que se prove o contrário, e aparentemente não será provado o contrário, é uma página infame para o judiciário brasileiro, para o direito brasileiro. Queria fazer um exercício jornalístico, fazer perguntas, algo que inclusive falta nas redações da imprensa tradicional hoje em dia. Vamos aí, vamos a elas. Por que o Felipe Martins está preso? É a primeira pergunta. Porque ele teria viajado para os Estados Unidos, o que não é crime, evidentemente, numa comitiva com o presidente Jair Bolsonaro. O Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos. Esta é a resposta. Há provas de que ele não viajou mesmo? Há provas. A companhia aérea brasileira provou que ele viajou de Brasília para o sul do país e lá permaneceu junto da sua namorada, residindo lá. Pois bem, os Estados Unidos têm registro da entrada do Felipe Martins nas datas estipuladas? Aí houve um pequeno ruído, um passaporte antigo, mas ele tem documento de que aquele passaporte, um BO, né? Os Estados Unidos então vão ter que se manifestar. Vamos perguntar para os Estados Unidos. Ele entrou ou não entrou? Queremos uma resposta oficial, de Estado. Ele não entrou. Pois bem, o Felipe Martins tem provas de que estava no Brasil nesse período? Bom, ele tem recibos de que se deslocou, por exemplo, numa empresa de aplicativos. Ele tem recibo de alimentação. Bom, então vamos ouvir de novo o Ministério Público, responsável pela acusação. Já que quem está acusando, afinal de contas? E aí, mais uma pergunta. Quem está acusando? O Judiciário está acusando, porque o Ministério Público já disse que não. Então vamos ouvir de novo, pô. Aí o Ministério Público, o parquê, responsável pela acusação, diz: não há elementos. Vamos insistir. Vamos pedir para a companhia de telefone, na data A até a data B, se ele estava nos Estados Unidos. Resposta: não, ele não estava nos Estados Unidos. Bom, então vamos ver se todos aqueles inquéritos, se há alguma materialidade de que ele participou do 8 de janeiro, de alguma forma, ligado a alguém, se ele jogou uma pedra, se ele telefonou. Não achamos nada. A última pergunta é a primeira que eu fiz. Por que o Felipe Martins está preso? Piotto. O Augusto, o doutor Gonê passou em primeiro, inclusive no concurso ao Ministério Público, lá em 1987, ou seja, não há a menor dúvida da competência e do conhecimento jurídico dele, nós nunca duvidamos disso. E em 1988, no ano seguinte, na Constituição, e é sempre bom a gente citar a Constituição de 1988 consagrou o Ministério Público, que até então era até visto como quase que um assistente de acusação, consagrou o Ministério Público como o guardião do Estado Democrático de Direito e o titular da ação penal. O que quer dizer o seguinte: se o Ministério Público não vê motivo para alguém ficar preso, se não vê crime, se não vê nenhuma, o juiz não pode tomar essa decisão por si próprio, porque o juiz está se baseando em quê? Eu tenho ali o trabalho de investigação. O trabalho de investigação, normalmente feito por um grupo de policiais, vai ao Ministério Público. O Ministério Público olha para aquilo. Se ele não está convencido, ele tem até o direito de pedir para que aquilo seja mais bem feito. Aí tudo bem, mas chega até o momento em que o Ministério Público tem que julgar, tem que tomar uma decisão, né? Não julgar, tomar uma decisão. Baseado em todos os fatos, o Ministério Público diz o seguinte, como já tinha dito lá atrás: não vejo razão para essa prisão. Bom, então por que está preso? Baseado em quê? O juiz toma uma decisão de soltura ou de prisão baseado no órgão acusador. Se o órgão acusador, veja só, do ponto de vista meramente semântico, se quem acusa, se quem tem a titularidade da acusação não vê razão para manter preso, como é que um juiz mantém alguém preso? De onde sai esta luz para um juiz tomar essa decisão? O ponto é esse, nós estamos falando só do que é o mais básico na teoria do direito, que está consagrado na Constituição. Esse ponto está consagrado na Constituição. Se eu reconheço o Ministério Público como órgão acusador, o titular da ação penal, é guardião do Estado Democrático de Direito, ou seja, ele não pode fazer nada além do que está previsto na Constituição, e baseado em tudo isso, ele diz: não, essa pessoa não tem que ficar presa, porque ele não vê nada na lei que possa restringir, possa determinar a restrição de liberdade daquela pessoa.
Não tem luz a mais, não existe isso, não tem o Espírito Santo que sopra no ouvido de alguém e diz assim, mantém preso porque lá na frente vai aparecer alguma coisa. Não, não existe, o direito é materialidade. O direito não é presunção. Eu acredito que não, você não acredita em nada, você tem que provar. E por mais que as provas não sejam necessárias dentro da lógica brasileira, até então, se você é acusado, você não tem que provar nada que você é inocente. Quem acusa é que tem que provar. E quem acusou nunca conseguiu comprovar. Ao contrário, o acusado é que provou que não fez nada daquilo que o acusam. A materialidade, tanto é que a PGR reconhece novamente, é que ele não tem culpa, ele não tem que ficar preso. Nós estamos falando das coisas mais graves que pode acontecer a alguém dentro. Aliás, é a mais grave no Brasil porque não temos pena de morte. Então é a restrição de liberdade. Você só vai à restrição de liberdade no limite. Ou seja, quando não tem nenhuma outra medida cautelar ou quando a lei permite dessa maneira. A razão da prisão do Felipe Martins e da continuidade da prisão dele por 5 ou 6 meses, é isso? 6 meses, vou completar na semana 6 que vem, meses. Piotr. Ou seja, não tem materialidade. Se não tem materialidade, é ilegal, é arbitrário e é um absurdo. Quer dizer, o PGR está satisfeito com a apresentação das provas da defesa de Felipe Martins, no sentido, sim, foi justificado e, portanto, ele deve ser posto em liberdade. A gente vai aguardar para ver qual vai ser o argumento jurídico do ministro Alexandre de Moraes para se manifestar, para decidir em relação a esse parecer do PGR. E que seja rápido, né? Porque nós estamos falando de alguém que exatamente. Tem urgência, está privado de liberdade. Numa cautelar. Bom, agora 18 horas e 54 minutos, a gente fala sobre Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quinta-feira, a luta entre a boxeadora italiana Angela Carini e a argelina Imane Khelif terminou em apenas 46 segundos. Carini abandonou a disputa na categoria de até 66 quilos do boxe feminino, relatando dores intensas no nariz depois de receber 2 socos da adversária. Khelif, de 25 anos, foi desclassificada antes de uma luta pela medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2023 por não cumprir as regras de elegibilidade da Associação Internacional de Boxe, que impedem atletas com cromossomos XY de competir em eventos femininos. Porém, ela foi considerada elegível pelo Comitê Olímpico Internacional para competir em Paris, depois que a entidade retirou o reconhecimento da entidade do boxe internacional no ano passado, devido a questões de governança e finanças. Bom, consta, essas imagens hoje invadiram, né, as redes sociais o dia todo, imagens aí, a gente está vendo a italiana no chão, chorando, lamentando aí a perda, ela que abandonou a luta em 46 segundos apenas. Eu não sei se a gente tem o vídeo dos socos, do momento em que a argelina desfere ali 2 socos contra a italiana, mas enfim, essas imagens repercutiram muito hoje ao longo de todo o dia, consta. E há uma divergência entre a Associação Internacional de Boxe, que desclassificou essa atleta argentina por considerar que ela tinha um nível de testosterona muito acima das mulheres, normal, e o COI, o Comitê Olímpico Internacional, que aceitou a inscrição e permitiu que a argelina competisse no boxe feminino, e deu no que deu, né? Pois é, deu no que deu, viralizou, né, o vídeo e gerou muita reação e muita controvérsia. J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, o Elon Musk, o Donald Trump, que já disse que vai banir homens em esportes femininos, todo mundo reagindo, né, e gerou revolta as imagens, porque visivelmente é uma pessoa mais forte do que mulheres em geral. Aí gera essa controvérsia, né? Tem o cromossomo XY, é hermafrodita, é trans, né? Olha, eu acho que isso nem importa tanto assim, porque o óbvio, né, é que não poderia estar lutando com uma mulher, né? Se é trans, se é hermafrodita, parece que tudo leva a crer que tem cromossomo XY. Aí a gente volta à pergunta feita pelo Matt Walsh: o que é uma mulher? Né? O South Park antecipou esse tipo de coisa, né? E é inaceitável o COI atropelar as associações e federações a quem ele delegou a autonomia, né? E dizer que pode, se a própria associação não permitia o argelino ou a argelina lutando, né? Ficou muito claro que só foi autorizado, de certa forma, porque essa
é uma Olimpíada imbuída da ideologia woke. A abertura deixou isso muito claro, né? E já comentamos aqui. Então, Paula, o que está gerando de reação, me parece, né, salutar, porque todo mundo está se dando conta de que isso é injusto. Quando você busca a excelência o esporte, principalmente olímpico, né, é o lugar mais inclusivo do mundo. Você pode ter qualquer credo, qualquer raça, qualquer etnia, qualquer nacionalidade, você vai representar a sua, basta você ser o melhor, né? Agora, dentro de uma categoria. Por isso que o peso pesado não luta com peso pena. Por isso que homem não pode participar de esporte feminino, ainda mais onde a força bruta, a massa muscular fazem diferença. Porque existe uma coisa chamada biologia, que a ideologia woke nega, porque eles são negacionistas da ciência, né? Então ficou muito claro que isso foi injustiça com a italiana, que ela teve ali uma penalidade muito clara por entrar no ringue com alguém que, em todos os sentidos, né, em todos os aspectos, é um homem, parece um homem, tem a força de um homem, né? Então, isso não é o que a gente quer ver na atividade olímpica. A gente quer que vença o melhor dentro de suas categorias. Isso vai gerar um debate mais profundo, espero eu, né, de que trans, ou hermafrodita, ou XY, tem que ter uma categoria separada da feminina. Senão é o fim do esporte feminino. Você não pode autorizar homens entrarem em ringue ou disputarem certas modalidades com mulheres, porque senão não vai sobrar mulher no esporte. É curioso ver algumas feministas caladas diante disso, né? Na minha opinião, isso é um vexame, né? Nós estamos no progressismo que retrocede à época que homem bate em mulher e todo mundo tem que aplaudir. É isso mesmo? Pois é, Piotr, até surgiu uma discussão se essa Argelina seria uma mulher trans, um homem que fez um tratamento para virar mulher, né? Enfim, para ter características femininas, é até difícil de explicar, ou se seria o caso de intersexo, como o Consta falou, hermafrodita, como se falava antigamente, né? E ela, na verdade, seria uma mulher com cromossomo XY. Aí é uma discussão, vários sites vieram trazer à tona, né, qual seria o caso dessa Argelina, mas o fato é que a Comissão Internacional de Boxe desclassificou a atleta porque ela tinha um nível de testosterona muito acima do exigido para a competição, né? E agora a gente viu esse resultado. E deixa eu só aproveitar, Piotr, para recomendar quem está nos acompanhando. A gente sabe que esse é um tema muito caro, muito precioso para a nossa querida Ana Paula Henkel, que acompanha isso muito de perto. Ela, inclusive, escreveu uma carta aberta ao Comitê Olímpico Internacional, foi divulgada ainda em 2018, então recomendo a leitura. Você que está aqui acompanhando Oeste Sem Filtro, dê um Google, é só colocar carta aberta ao Comitê Olímpico Internacional, Ana Paula Henkel, que você encontra esse texto onde ela explica ali todos os detalhes, faz uma justificativa a respeito do posicionamento dela e também alguns artigos que ela publicou aqui na Revista Oeste em razão desse tema. Vai lá, Piotr. Não, rapidamente, Paula. O que é o Comitê Olímpico Internacional? Ele é só um congregador de todos os esportes para um evento que acontece a cada 4 anos e que é o ápice do esporte no mundo. Mas ele não é maior do que a Associação Internacional de Boxe na hora de falar de boxe. Como também não é, obviamente, maior do que a Associação Internacional, a Federação Internacional de Natação. Então ele não pode subverter as regras da associação ou da federação especializada naquele esporte. Porque vale só repetir este ponto. A Associação Internacional de Boxe considerou inelegível essa atleta, a Khelif, né? A Argelina Khelif. Ela foi desclassificada antes de uma luta pela medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2023, ano passado, por não cumprir as regras de elegibilidade, justamente porque essa questão biológica dela, que foi comprovada no tamanho e na força do soco, na cara, no rosto da atleta. Aí sim, mulher, completamente mulher, biologicamente mulher, não sei se, não tem como mais dizer, é mulher, ponto, funciona assim, italiana. Aí vem o COI e subverte tudo isso com que autoridade? Baseado em quê? Onde é que está, se não for apenas nesse movimento woke? O que nós vimos na abertura, lamentável,
dos Jogos Olímpicos de Paris. E agora, nesta decisão do Comitê Olímpico Internacional, que fez como vítima, esse é o nome dessa lutadora italiana, transforma o Paris 2024 numa vergonha do esporte olímpico. Paris 2024 vai ser lembrada desta maneira. E isso é muito ruim para os Jogos Olímpicos. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.